Olá, sou Valdirene Almeida e esse é o seu canal de adultização. Hoje é o segundo capítulo da nossa história real, história da nossa vida. E lá no início nós já funcionávamos de determinada maneira e com o passar do tempo nós fomos condicionados a ficarmos em prisões dentro da nossa mente e cada vez menos nos entendermos. Então, por que esse canal chama a sua mente? Muitas vezes nós precisamos entender o que acontece dentro dessa mente subconsciente. As nossas infinitas maneiras e as N visões, as N maneiras, porque sim, você é um indivíduo, você é único, você tem infinitas combinações que faz você ser único. Só você tem a sua digital. Por mais que você seja semelhante, ainda assim, você é um ser inigualável. Então, sem mais delongas, desde que o mundo é mundo, nós vivemos embaixo de leis, embaixo de normas, onde os primeiros que tiveram acesso às informações se apoderaram, obviamente, né? Porque o ser humano, desde que ele foi criado, desde que ele se reconheceu como ser, ele precisa de duas áreas da mente dele, a princípio, que primeiro foi desenvolvido, que é o sistema límbico, a nossa mente emocional, ou seja, reprocriar a espécie e também sobreviver. As classes que tiveram acesso primeiro ao conhecimento da leitura, ao conhecimento, olha quem chegou, vai trabalhar junto com a gente, né? Nós somos instinto primitivo, temos a nossa biologia dentro desse instinto animal de sobrevivência, de fuga, de ataque, tudo isso está dentro da nossa mente. Sempre que nós formos pensar em por que quando eu quero fazer algo, eu não consigo, por que as pessoas oprimem outras pessoas, eu preciso entender que sempre foi assim, sempre será, que o ser humano vai, pela defesa, ele vai sempre atacar, ou ele vai fugir. E se ele não pode fazer isso, a mente dele vai ficar travada. Ele vai ficar travado numa determinada situação, ele vai ficar bloqueado. Isso precisa ficar claro. Essas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento primário, esse conhecimento da escrita, de como funcionava a mente humana, os primeiros que tiveram acesso a essas informações, obviamente não ia querer que os outros tivessem. Esses que são famintos por poder, que faz parte do instinto biológico, essas pessoas sempre vão usar esse poder do conhecimento, que conhecimento é poder. Então, era só caçado o que era só necessário para aquele momento, para a tribo, né? Então, nós precisamos entender como é que nós fomos evoluindo e desevoluindo. Você pode usar essa palavra aqui, porque eu não sou nenhuma professora de português, né? Eu me dou o direito de falar errado também, que eu sou um ser humano. Mas, infelizmente, sempre ocorreu através de líderes, aí depois surgiram as religiões. Para eu poder sobreviver, eu preciso armazenar. E eu comecei a desenvolver mecanismo para armazenar uma grande quantidade desses alimentos para sobrevivência, e esses alimentos, obviamente, né, se eu estou armazenando, estou deixando outros sem, teoricamente, porque a Terra ela é abundante, Deus não vai deixar chegar a esse ponto de desequilíbrio de acabarmos com a Terra. Onde esse querer olhar para dentro de si, para suprir as suas necessidades, para suprir as necessidades das suas famílias e daquelas tribos que estavam ali, dos seus, até hoje não mudou. Só mudou o sistema de armazenamento desses recursos para que eu pudesse sobreviver, obviamente, dentro de uma tribo onde eu pudesse me proliferar, reproduzir, tá bom? Então, todas as vezes que nós pensarmos em leis, todas as vezes que nós pensarmos em ordem, nós precisamos entender que quem veio primeiro teve acesso a essas informações. Informação é poder, depois, lá na frente, desenvolveram a escrita. Eu estou sendo bem breve aqui, porque eu não sou uma historiadora, mas eu quero que você entenda de forma simples como é que a sua mente funciona e de onde surgiu essa necessidade de poder, que as religiões depois se apoderaram do conhecimento, e aí, se eu deixo as outras pessoas saberem desses poderes,
dessas informações, elas vão se crescer, porque informação liberta, informação dá poder às pessoas. Então, quanto menos tiver pessoas instruídas, será que qualquer semelhança é mera coincidência no mundo que a gente vive hoje? Então, tem tanta coisa que tem que cair por terra aí, cheio de dogmas, essa sociedade que a gente vive doente, cheia de dogmas, cheia de tabu, cheia de preconceito, toda essa questão de ficar na zona de conforto. Por que você está num lugar que você não consegue sair? Porque você está se sentindo oprimido por essas leis, por esses tabus, por esses preconceitos. Então, eu peço aqui nesse canal que você abra a tua mente, que você se permita acessar essas informações. Os seus ancestrais viveram situações bem mais críticas, bem mais inacessíveis a informações e a conhecimento do que você. Então, chegou a tua vez de repassar, porque o dia que nós aprendemos algo e a gente não repassa, esse dia é perdido. O dia que nós não aprendemos nada, esse dia também é perdido. E a sua mente inconsciente, ela sempre vai trazer para você que você não é capaz. Então, tirando essa questão das religiões, dos governos, que sempre quiseram, né, será que é à toa que nós temos a grade curricular, a grade escolar, que ali tem uma certa limitação, que não deixa você entender como é que funciona a tua mente, que não deixa você entender, avançar um pouco mais de como funciona, porque o átomo foi ensinado para você lá na 5ª série, o átomo é o que está em tudo, em todos os lugares, o átomo é a menor partícula do universo, o átomo é o menor tijolinho da matéria que Deus criou, né? Então, muitos não entendem como é que funciona o átomo dentro de si, tá bom? Então, eu quero que você se permita aqui olhar para dentro de você, olhar para suas sombras, para os seus medos, para os seus desejos. Tentaram fazer que nós ficássemos distraídos para não olhar para dentro de nós, porque todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu me reconheço, eu me melhoro. Quando eu vejo o outro como a mim mesmo, eu passo a encarar o outro como semelhante, então eu não vou querer fazer guerra. E aqueles que estão no poder, que querem quanto mais guerra, mais arma, mais suprimentos alimentares e tudo mais riqueza para si, eu preciso de um exército, eu preciso de pessoas condicionadas. Então, entenda que quanto mais você entende a sua mente, menos manipulável você é, menos preso você vai ficar. Porque, sim, a nossa mente é um cárcere, é como se fosse uma prisão a céu aberto, tá bom? Então, nunca houve, em outra época, uma necessidade tão grande de olhar para dentro de si. Essa necessidade intrínseca que nós temos, natural de nos conhecer, de entender a nossa própria composição. Alguns dão uma conotação de que existe o bem e o mal, como eu falei no primeiro vídeo. Será que existe o bem e o mal? Ou será que dentro de mim existe uma sombra? Será que dentro de mim existe um momento que eu estou que eu estou para dentro, que eu estou depressivo, porque depressivo é para dentro, é e tem hora que eu estou para fora? Será que realmente existe o mal e o bem? Ou será que o ser humano é que polariza isso por não saber entender a tua mente? Está mais que na hora de nós entendermos o que é essa tal energia masculina, energia feminina, energia negativa, energia positiva. Todos nós somos compostos dessa energia do Criador. Todos nós somos compostos de átomo. Átomo tem próton, que é a energia positiva, e tem elétron, que é a energia negativa. Então, você precisa entender como é que funciona isso dentro de você. Por que você chega em depressão? Por que muitas pessoas ficam doentes numa pandemia e a outra não? Então, nós não podemos nos limitar em um conglomerado de órgãos, sem uma mente pensante, sem saber quem eu sou. E o propósito desse canal aqui é sempre fazer com que você olhe para dentro de você, você se enxergue como ser, como essência, porque nós somos compostos de célula, de moléculas, do átomo, que é essa menor partícula divina que o nosso Criador colocou dentro de nós. Não somos só membros, ossos, pele. Nós somos um ser pensante. Nós somos uma essência individual, uma essência universal que habita dentro de nós, que é o nosso fôlego de vida. Então, nós precisamos estar nesse habitat natural, que é a nossa essência. Observar, manipular além desse 3D, além dessa matéria, além do que é apenas palpável. Isso não significa que nós somos resumidos a tal. Então, muitas vezes, nós sempre estamos condicionados a essas regras e fracassadas, né, de esconder a nossa verdade. Esse universo palpável nosso, ele não é só palpável. Ele é um universo de energia. Ele é um universo onde você precisa observar. Além do que você sente, além do que você toca, além do que você pode conseguir
com os seus esforços. E esses esforços, muitas vezes, essa luta, essa pugna que você está vivendo, muitas vezes ela te afasta da sua essência. Porque você fica lutando, lutando, lutando apenas pelo ter. Chega uma hora que você conquista tudo o que você queria e você vê que você viveu uma ilusão a vida inteira. Porque aquilo não fazia de você quem você realmente é. Nós somos dentro e fora. Então, se nós formos levar ao pé da letra, nós não podemos dizer nem que temos fé. Porque muitas vezes a fé é acreditar no que nós não vemos, não é? E se você não acredita no que você não vê, você não pode, se você falar assim, não acredito em física quântica, não acredito em mecânica quântica, eu não acredito que eu sou energia, então você não pode acreditar em Deus, em Jesus. Porque Deus e Jesus é um espírito, o espírito é energia. Nós somos energia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em energia. Então nós precisamos entender que essa separação entre nós sermos matéria e sermos espírito, sermos energia, nós antropomorfizamos Deus. Nós colocamos Deus num trono, barbudo, como se ele fosse um homem. E não, nós somos imagem e semelhança de Deus em essência. A nossa essência, o nosso princípio, nosso espírito, nosso fôlego de vida, Deus habita dentro do nosso fôlego de vida, que é esse ar, essa energia que pulsa dentro de mim. Nós não podemos dizer que nós evoluímos. Sempre, sempre nós estamos querendo sobrepujarmos ao outro, sobrepormos ao outro, termos mais do que o outro. E não há erro nenhum de você ter. Então, se nós nos resumirmos à matéria, ao que nós somos aqui no nosso externo, nós deixaremos de ser esse ser divino que habita dentro de nós. O Deus que habita dentro de nós, a energia de vida que pulsa dentro de nós. Esse ser, essa fluidez que tem que ser natural. Esse ser divino que pulsa dentro de mim, eu não estou falando sobre religião, estou falando da sua essência. Mesmo que você seja um ateu, aí dentro de você existe uma energia de vida. Senão você não estaria mais existindo. Você não precisaria, você não teria nem necessidade de estar aqui na Terra. Então essa verdade divina que pulsa dentro de nós, que é esse ser concreto, porém abstrato, porque nós não vemos, mas existe um ser aqui dentro. Então por que nós precisamos sempre nos indagar? Sempre olhar para dentro de nós e ver que há algo além do que eu tenho, há algo além do que eu sou para as outras pessoas. Nós somos imagem e semelhança desse Criador, obviamente, nós precisamos entender que nós somos como Ele, que nós temos poder divino dentro de nós. Assim como Jesus disse, eu não te curei, a sua fé que te curou. Tudo que pedires, crendo que receberam, receberão. Vocês são co-criadores, vocês são deuses. Jesus falou, né? Então não existe esse ser separado de Deus. Se ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os cantos, e sabe de todas as coisas, se nós somos imagem e semelhança dele, a gente também é essa energia divina. Nós também podemos transformar tudo ao nosso redor. Enquanto os seres continuarem vendo o seu irmão como algo separado de você, se Deus está em todos os lugares, ele também está no meu irmão. Enquanto o ser continuar vendo o outro separado dele, nós continuaremos fazendo guerra. Nós continuaremos em ideias sangrentas, apoiando muitos que mandam os nossos irmãos para as guerras. Nós continuaremos construindo armas para nos matarmos, porque sim, nós somos imagem e semelhança de Deus. O meu irmão também, que está na Terra, é imagem e semelhança desse Criador. Então, como nós podemos pedir bênção para a nossa vida se a gente pensa o mal do irmão? Porque quando nós pensamos o mal do irmão, aquele mal também está voltando para a gente. E por que será? Que tantos falam lei de causa e efeito. Porque o que você faz volta para você? Porque o que você sente volta para você? Será que você nunca se perguntou o que é que eu estou causando na minha vida que eu sempre atraio mais do mesmo? Será que eu sinto pelo meu irmão um ódio e esse ódio sempre volta para mim? Esses prazeres imediatos que eu venho buscando, eles estão me levando aonde? Esse semelhante, que é o meu irmão, amar o próximo como a ti mesmo, ele tem o mesmo direito de existir que você, que eu. Quando esse nosso ego, ele deixa de ser o centro de tudo, e nós passamos a nos ver como um ser, um total, um conjunto, aí sim nós podemos dizer que nós amamos o nosso semelhante, que nós estamos realmente levando adiante a lei do Cristo, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sem mais delongas aqui nesse vídeo, eu quero que você comece a analisar o seu próximo como a ti mesmo.
Que você realmente traga para a tua vida essa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas é sentir esse Deus dentro de você, né? Nós vivemos em prisões a céu aberto. Você precisa entender. E enquanto você acreditar que você acreditando no seu Deus, que o seu Deus vai trazer uma justiça para te dar ferramenta contra o seu próprio irmão, não haverá evolução. A tecnologia está vindo, o conhecimento está chegando de forma muito acelerada. E o que você vai fazer com isso? Tem algo errado quando nós nos colocamos separado do todo. Já dizia Jung, nós fazemos parte do inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Se eu realmente tenho essa força divina dentro de mim, seja como for Deus para você, está na hora de você deixar de acreditar que tudo está separado. E você está aqui nesse canal não é à toa. Você não caiu de paraquedas. Nós podemos viver em sociedade onde as regras impostas, tanto pelos governos, tanto pelas religiões, tanto por todo esse ter, por essa necessidade de oprimir o nosso irmão para poder adquirir algo e passarmos por cima dos nossos irmãos, não trará felicidade, não trará a paz que você busca. Eu falo por experiência própria, eu sempre me coloquei em campo de batalha. Eu sempre fui atrás de, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. E aí, muitas vezes, para conseguir o que eu queria, eu pensava em prejudicar o meu semelhante. Eu agia de forma que, será que se eu me colocasse no lugar daquele semelhante, eu gostaria que fizesse comigo o que eu estava fazendo com aquela pessoa? O que é que você está fazendo quando ninguém está olhando? Se você está em busca do ter e você consegue o ter, e mesmo assim você continua vazio, por que será? Então, a partir dos próximos capítulos, eu vou explicar para você por que você age assim, quais foram as fases que você desenvolveu essa interpretação de que o ter te traria felicidade. E no final, tudo não passa de tentativa fadada ao fracasso de controlar desenfreadamente e negar o seu semelhante, o seu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Subir com humildade, olhar para aqueles que estão abaixo de você, que também erram, assim como você erra, assim como eu errei, assim como todos nós vamos errar enquanto estivermos na Terra. Dar as mãos para quem está abaixo de você, para quem está precisando apenas de um sorriso, um bom dia, um ouvido atento, apenas isso. Ajudando o seu semelhante a se aceitar, a aceitar que não existe bem e mal. O que existe é uma interpretação humana. O mal que existe dentro de cada um de nós, na verdade, é aquilo que nós não queremos olhar. Então, faça uma reflexão. Todas as vezes que você estiver perante uma situação na qual te irrita, na qual te faz ficar em cólera, sabe, com raiva, que te magoa, que te traz para dentro, olhe para isso. É a sua essência te mostrando esse tal de mal, esse descontentamento com algo da sua vida externa, está te mostrando um reflexo de como você está internamente. E o bem e o mal está dentro de cada um de nós, de acordo com a interpretação humana. Não existe bem e mal. Existem interpretações humanas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, o próximo capítulo da nossa vida real, onde eu vou começar a pautar quais foram as fases, quais foram as situações, quais foram os momentos que você se perdeu da sua própria essência. Quando eu falo vamos nos adultizar, é porque 99% do ser humano está preso de alguma forma dentro da sua memória infantil, dentro da sua memória na sua infância. E você vai entender nos próximos capítulos onde surgiram os seus bloqueios, como você funciona, como funciona a sua personalidade, por que você desenvolveu determinados mecanismos de defesa. Quando nós entendemos como a nossa mente funciona, tudo se torna mais fácil. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, curta se você gostou realmente, compartilhe com aquelas pessoas que precisam, que estão sem um sentido na vida, que estão em depressão, que estão com ansiedade, tá bom? Eu sou Valdirene Almeida. Vamos nos adultizar, meninos e meninas. Até as cenas do próximo capítulo. Te vejo no próximo vídeo.